Galera, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente imagina. E esse é o primeiro vídeo da nossa série Leitura Comentada, onde eu trarei aqui esse livro, que faz parte de uma trilogia que se chama Reino das Sombras. É um livro denso, é um livro forte. Se você for sensível, se você se impressiona muito facilmente com algumas coisas, alguns temas, eu sugiro que você não continue esse vídeo, tá bom? E se você estiver comendo, também sugiro que não continue, porque tem alguns pontos aqui que são mais fortes, tá bom? Vou trazer um capítulo por vídeo, começando com o capítulo 1, começando do começo. O capítulo 1, cujo nome é Criações Enfermiças, trata ali de larvas astrais, fala bastante sobre mediunidade, explica como esse processo, como o processo ali das reuniões com as equipes espirituais acontecem para que essas pessoas se reúnam e façam esse trabalho, porque um livro psicografado, ele não nasce da noite para o dia, ele é um projeto que acontece entre dimensões. Mentores espirituais, eles se reúnem, eles escolhem ali as pessoas que estão aptas a participar daquele projeto, pessoas encarnadas e desencarnadas, e eles juntos vão rumo ao objetivo, que é transmitir o conhecimento de temas muito mais densos, temas mais profundos. E eu acho muito interessante no comecinho, eu fiz uma colinha aqui para mim a acompanhar as páginas. Eu acho muito interessante porque na página 39, o mentor-chefe, ele fala justamente que todos nós, que todos os médiuns, na verdade, eles são iniciados de outras épocas. E essas pessoas, nós que somos médiuns, nós viemos como missão, nós trazemos ali como missão de vida, passar esse conhecimento, ainda que ele seja negado, passar esse conhecimento, passar o conhecimento da espiritualidade, da magia, do ocultismo, justamente porque em outras vidas nós fazemos o uso desses talentos e desses dons de uma forma extremamente prejudicial a outras pessoas. Então nós acabamos trazendo ali como missão, como ponto de missão, a abertura ali de consciência através do conhecimento. Então, esses encarnados que saem em projeção astral para ajudar mentores, eles têm como missão, eles trazem ali como missão de alma essa tarefa. Por exemplo, o Robson Pinheiro ali no papel de escritor. O outro médium que sai em projeção astral, em desdobramento, ele trouxe como missão doar o seu ectoplasma e absorver conhecimento para que outras pessoas, para ajudar a equipe espiritual, porque sem o ectoplasma os mentores eles não conseguem ir muito longe, e trazer o conhecimento ali não só para a alma dele, como para outras pessoas próximas. E isso é muito interessante. No decorrer do livro, eles vão ali citando o que eles encontram no decorrer dessa jornada espiritual. Eu já li esse livro, é a segunda vez que eu estou lendo, e ele é bem forte, ele é bem pesadinho. No decorrer do livro, eles citam e eles narram o que eles encontram na jornada. Bem nesse primeiro capítulo, que chama, né, Criações Enfermiças, como eu disse anteriormente, eles falam sobre as chamadas larvas astrais, que estão presentes em zonas inferiores, em dimensões inferiores e em lugares onde a frequência ela é muito baixa. O que acontece? O ser humano, quando ele começa a vibrar num padrão muito baixo, quando ele começa a mexer com coisas não muito elevadas, ele começa a emitir vibrações e criar formas mentais. Essas formas mentais, elas acabam assumindo formas, assumindo formatos, criando ali uma figura insetoide, criando formatos muito nojentos do outro lado. E esses formatos, eles vão direto nas vítimas, encarnadas e desencarnadas, para sugar e envenenar essas pessoas, para envenenar, para puxar energia vital ou para transferir informações, quando essas larvas também são feitas por cientistas do astral, porque isso também acontece. Mais à frente eles contam como esse processo é feito, e isso é muito interessante. E tem uma cena aqui, bem no comecinho, na página 59, quando eles
vão ali, quando eles estão fazendo o trajeto ali perto de uma boate, onde existem dois rapazes, eles estão adentrando a boate e todos os médiuns eles começam a observar baratas mesmo, sabe? Que são as formas mentais, que são os insetos que foram formados no astral, que começam a subir nos pés, nas pernas desses meninos e começam a sugar a energia vital. Essa é a primeira larva astral que é citada. E ali eles explicam como que esse processo é prejudicial ao ser humano. Por que acontece? A pessoa, ela não vê. Por exemplo, você tem um inseto aí preso em você, um inseto astral. Você não vê esse inseto, você não enxerga, mas ele está ali sugando você, sugando a sua vitalidade, sugando a sua energia, sugando tudo que você tem de melhor. E você acorda cansado, você acorda extremamente, sabe? Extremamente pesaroso, sem entender o porquê você acordou daquela forma, porque não havia ali uma espécie de proteção e uma espécie de, sabe, frequência mais elevada. Aí muitas pessoas podem falar, nossa, mas então eu não vou poder frequentar boates porque lá tá cheio de inseto astral. Não é isso. Se você tem ali uma proteção espiritual, se você faz uso ali de amuletos, se você consegue manter a sua frequência minimamente saudável, você pode ir onde você quiser, que esses seres, eles não se aproximam. É como se houvesse uma barreira energética que não deixasse esses insetos atravessar você, entendeu? Agora, se a aura estiver ali aberta, o campo aberto, o corpo aberto, se a aura estiver esburacada, cara, é um campo aberto para esses seres e é muito complicado, porque eles vão sugar ali até a última gota da sua energia vital. As larvas astrais, elas podem ser geradas pela pessoa, pelo grupo ali que frequenta ali o mesmo espaço, por magias também, magias negras, feitiçarias. Essas formas podem ser enviadas por outras pessoas. Por exemplo, eu posso criar um inseto no astral e direcionar esse inseto para uma pessoa. Esse inseto, ele começa a comer essa pessoa, ele começa a sugar a energia vital dessa pessoa. As pessoas, feiticeiros muito competentes, inclusive, eles direcionam essas larvas para órgãos muito específicos, para chakras muito específicos, porque cada chakra, cada ponto energético tem uma ligação com um órgão específico. Então, quando essa ligação é muito bem feita, quando esse mago ele é muito eficiente naquilo que ele faz, ele consegue fazer um estrago muito bem feito, caso a pessoa não tenha proteção energética, caso ela não consiga ajuda eficiente para que isso seja limpo. E para além dessas baratas, eles explicam também os processos não só os processos de larva astral, como o processo de redes que são criadas ali por formas mentais que são muito, muito doentias. É como se criassem emaranhados de fios no astral que contém ali um campo informacional que vai sendo transmitido de pensamento para pensamento. Então, quando você pensa em coisas ruins, você está absorvendo informações de pensamentos e padrões extremamente doentios para o seu campo, para sua mente, para o seu pensamento. E isso é muito rápido. Eu volto, né, no livro, no caso. Na página 53, por exemplo, eles explicam que existem guardiões em pontos específicos que ajudam na diluição dessas redes. Porque se não houvessem esses guardiões, seria impossível nós transitarmos nesse mundo, porque o ser humano ele é extremamente adoecido no que tange a pensamento, campo emocional, a coisa é muito complicada, é muito complexa. E além dessas outras duas coisas que já são bem complicadas, eles explicam também sobre o processo de larvas astrais que atacam nos hospitais. Gente, o hospital é muito mais pesado que cemitério. Vocês não têm noção do que aquilo é, sabe? É muito foda. Quem tem mediunidade, quem é mais sensível, vocês podem perceber. Quando vocês entram, quando vocês passam um dia no hospital, vocês voltam... Nossa... Peraí que eu vou mudar aqui o vídeo. Como eu estava dizendo antes, hospitais são muito mais pesados que cemitérios, porque ali morrem pessoas passam
por dores muito extremas. Geralmente, hospitais, eles são muito foda, principalmente quando pessoas vão desencarnar e tem acordos espirituais com entidades mais baixas, eles ficam ali esperando. Nossa, tem uma parte aqui nesse livro que eles explicam sobre os insetos astrais também, que eles vão descrevendo como eles são. Aí eles relatam o caso de um cara, um senhor, que ele está repleto de insetos por todos os lugares. Ele tem insetos em todos os lugares que vocês possam imaginar. No olho, na boca, no nariz, nas orelhas, em tudo. E o médium, o nome dele é Raul, o médium, o Raul, que está em desdobramento, ele fica muito impactado com a cena, porque a cena ela é muito deplorável. E ele fala, cara, vamos ajudar ele, vamos ajudá-lo, porque ele está, tipo, ele tá num nível muito extremo de, tipo, tem escorpião, tem aranha, tem barata, tem formiga, tem de tudo. Ele tem todos os insetos ali sugando a energia vital dele. E o médium chefe, ele acaba falando que não, que eles não podem intervir, porque naquele caso, ainda que eles retirassem esses insetos espirituais, por causa do padrão de comportamento que é resultado ali do campo emocional, do campo mental, esses insetos voltariam muito rapidamente. Sem essa reforma interna, essa reforma íntima, gente, não tem como. É a mesma coisa, você vai lá e você tira tudo da pessoa. Quem trabalha aqui com magia, com cartomancia, em terreiro e tudo mais, sabe do que eu tô falando. Você limpa a pessoa, você faz ali um processo de reiki, apometria, seja o que for. Você limpa a pessoa, se ela não segue ali o que você auxilia, o que você recomenda, tudo aquilo volta. E a energia vital da pessoa vai baixando, baixando, baixando até ela, infelizmente, não aguentar mais e sucumbir ali à exaustão. Então, nesse caso, o que acontecia era justamente isso. O senhor ele estava muito viciado nos próprios padrões de comportamento, pensamentos, emoções destrutivas, e isso acabava que o prejudicando, sabe? E atraindo esses insetos para que esses insetos pegassem a energia vital dele, sugassem aquela energia vital e o deixassem mais fraco. Tem outra parte também, essa parte ela é bem sensível, ela é bem nojenta, inclusive, só que ela explica muita coisa, porque é a parte onde eles relatam como as obsessões sexuais elas são feitas, pessoas que são viciadas em sexo. Geralmente as pessoas que são viciadas em sexo, as partes íntimas, tanto as partes íntimas da frente quanto as partes íntimas de trás, se é que vocês me entendem, elas ficam ali, tipo, insetos são acoplados, no caso lacraias, aqui no livro eles citam as lacraias. Lacraias elas são introduzidas na parte íntima da frente e na parte íntima de trás, e elas ficam sugando e estimulando. Elas sugam e elas injetam informação que vai estimular o vício sexual naquela prática. Por exemplo, quem é viciado, vou dar um exemplo aqui, não é citado no livro, mas aqui eu vou colocar experiências que eu já vi e já atendi aqui na mesa. Pessoas que são viciadas em pornografia. Pessoas que são viciadas em pornografia, elas são estimuladas o tempo inteiro a consumir aquele tipo de conteúdo, a ficarem imersas naquele tipo de conteúdo. Elas não conseguem sair daquilo. O sexo, ele é um ato sagrado. Só que o sexo, ele é um ato onde você consegue canalizar muita energia. Se essa energia ela não for muito bem direcionada, ela vira alimento para seres extremamente deploráveis. Então, essas larvas astrais, elas são utilizadas como instrumentos para deixar a pessoa cada vez mais viciada e cada vez mais voltada a práticas do tipo, sabe? Tipo, a pessoa ela não sai daquilo, ela fica naquele looping de vícios e comportamentos e situações extremamente... Gente, é muito triste, assim, eu acho que... Espero que vocês nunca peguem casos de pessoas que têm esse tipo de vício, porque é triste, é muito triste. Eu fico, assim, tipo, extremamente mexida quando eu pego
São situações muito deploráveis, são situações onde a família inteira ela fica prejudicada, ela fica ali meio que, ela se afeta de uma forma muito direta e é muito complicado. Por isso que eu falo, as pessoas tinham que se abrir um pouco mais à espiritualidade, de uma forma muito ampla, de uma forma aberta, com a cabeça aberta, sabe? De uma forma que fosse expandir e trazer ali que fosse agregar conhecimento e uma proteção também, e abrir também o caminho ali para proteções e para que os seres, os mentores espirituais pudessem agir e ajudar essas pessoas e para que elas pudessem também mudar o seu padrão de comportamento, porque como eu disse anteriormente, se a pessoa não mudar o seu padrão de comportamento, ela não consegue sair daquele processo mais tenebroso, sabe? Outra parte que eu achei muito interessante também, que aqui a gente entra no âmbito das soluções, na página 65, os mentores, eles citam as ervas que são utilizadas como banhos e como chás. Como que as ervas, elas são capazes não só de regenerar as malhas aqui da aura, o campo áurico, como de limpar essas larvas astrais. Dependendo do tipo de banho que você toma, você manda embora tudo quanto é inseto, tudo quanto é miasma, tudo quanto é larva astral, embora, sabe? Porque as ervas, elas são muito poderosas, muito poderosas, assim, tipo, tanto como eles disseram, né, tanto na ingestão quanto no processo do banho mesmo. Tanto que, assim, pessoas que têm o seu corpo muito pesado, o alívio é instantâneo. Você joga o banho, cara, já era. Tinha um cara que ele estava sob processo de magia negra, de amarração. E ele sentia isso aqui comigo, tá? A pessoa que chegou aqui em mim. Ele sentia as agulhadas no corpo. Ele não conseguia dormir. Ele não conseguia. O cara tava há dias sem dormir. Ele sentia pinicar assim a pele dele e não era nada. A mãe dele levou ele para o hospital achando que ele estava infartando. Foi no hospital, fez exame, fez várias coisas e não era nada. Eles acharam que era abstinência porque ele tinha problema com vício e tudo mais. Não era abstinência. Ele ouvia várias coisas, ele ouvia vozes, ele ouvia chamarem o nome dele e tudo mais. Eu fiz um processo aqui de limpeza para ele daqui de casa. Passei um receituário para ele fazer lá do lado dele também, a mãe dele ajudou. E passei também os banhos que era para ele tomar. Foi instantâneo, ele tomou o banho, ele me mandou mensagem na hora, que tinha passado na hora. Então vocês veem como que, gente, é milagroso. As ervas são milagrosas, é um negócio muito bizarro, assim, tipo, é muito milagroso. E isso é citado aqui nesse livro, é muito interessante. Então, assim, se protejam, tomem banho de ervas, estudem as ervas, porque isso é muito interessante, isso é muito... A gente não tem noção das ferramentas que a gente tem em mãos, sabe? A gente acaba sofrendo meio que à toa. E outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês, que é uma coisa que é muito falada aqui nesse livro. Peraí que tem que pular de novo, que vai acabar o tempo aqui. Galera, esse vídeo ele está sendo gravado no TikTok e aqui tem limites, né, de 10 minutos por fala. Na hora que dá o limite de 10 minutos, eu tenho que começar outro vídeo. Então vai ter esses cortes. Eu não vou editar esse vídeo porque eu não tenho tempo e eu não sei editar também. Então, assim, tenha um pouco de paciência comigo, tá bom? Cada um usa as armas que tem. No caso, eu tenho muito poucas, entendeu? Eu tenho só minha boa vontade mesmo. Mas continuando. Aqui nesse livro, eles explicam de uma forma muito clara, mais à frente, inclusive, que os processos obsessivos, não só os processos obsessivos, como os processos de ataques por magia, ataques de obsessores, eles só grudam nas auras e nos corpos espirituais e pontos energéticos de pessoas que estão muito enfraquecidas, pessoas que estão ali vibrando na mesma faixa de frequência. Se você estiver com suas proteções muito bem feitas, se você estiver ali com sua vida espiritual e energética muito bem saudável, não tem ataque que grude. Então, assim, pode vir
o satanás de cauda para tentar te tirar do seu centro, que ele não consegue, entendeu? Só que para isso, para chegar nesse nível, é necessário que haja autoconhecimento, é necessário que haja ali uma espécie de, sabe, de abertura de consciência para temas que talvez sejam novos para vocês. E eu entendo isso porque em um certo momento isso aqui também era muito novo para mim. Hoje em dia, tive minha vida extremamente mudada por conta desses conteúdos, por conta de todo esse mundo que se apresentou para mim de uma forma muito intensa e muito profunda. E eu garanto para vocês que melhorou 100%. E assim, se vocês conseguirem fazer ali as práticas protetivas, a gente pode até conversar sobre isso em outros vídeos. Se vocês conseguirem manter ali uma frequência e um autoconhecimento, um controle emocional, dificilmente uma larva astral dessa, ou situações do tipo que acontecem nesse livro, vão acontecer com vocês. Dificilmente. O que pode acontecer, por exemplo, quando pessoas são vítimas não só de processos obsessivos, mas como de processos de magias muito fortes e muito intensas, o que pode acontecer são os seres que foram contratados para tais feituras, eles mexerem com pessoas ao seu redor. Você não consegue ser afetado, mas eles tentam mexer com seu filho, com seus animais, coloca os seus animais doentes, começa a matar planta, começa a provocar pessoas para que pessoas tirem você do sério, começa a acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Aí você acha que tal pessoa começou a brigar com você do nada e aquela pessoa ela está sendo influenciada por uma força negativa, sabe? Isso acontece, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, cuide de vocês, reze pelas pessoas ao redor, por filhos, plantas, animaizinhos, benzam os animais de vocês. Não precisa nem ter aí um curso de reiki para fazer uma energização. Coloca a mãozinha na cabeça do animal e reza nele todos os dias, pedindo proteção, pedindo para que os seres, sabe, tomem conta, que protejam, que olhem por eles, rezem nas plantas também, conversem com as plantas para que elas cresçam fortes, sabe? Cuidem de vocês e do ambiente que vocês circulam, para que essas forças não tenham um acesso tão direto, porque a coisa ela é muito feia quando a gente perde o centro da vida da gente, entendeu? Quando a gente perde o controle das nossas narrativas espirituais e energéticas. O próximo capítulo é o capítulo que chama Zonas de Peraí, gente, essa palavra ela é uma merda, porque eu sempre me enrolo com ela. Zonas de deterioração. Agora foi. É um capítulo forte também, fala de outras coisas. Eu vou encerrar esse aqui porque esse vídeo já tá enorme. Esse vídeo vai ser postado no YouTube aqui e eu espero que chegue quem tem que chegar. Leiam Legião, quem se interessou. É um livro forte, é um livro pesado, mas esclarece muita coisa. E é isso, até a próxima, até o segundo episódio de Legião e até!